Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Este debate, na opinião do Partido Socialista, pode ser encarado com duas dimensões. Há uma primeira. Eu penso que o Sr. Deputado Paulo Estevão e o Sr. Deputado Artur Lima tentaram um pouco misturar as duas. Mas a primeira está relacionada com as alterações ao Conselho de Administração do Grupo SATA. E aí há duas avaliações que podem ser feitas. A primeira tem a ver com a saída do Presidente do Conselho de Administração. E sobre isso nós podemos fazer uma análise factual e correta, que é o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Luís Parreirão, saiu da SATA pela sua vontade, porque achou que tinha um desafio pela frente para a sua vida. Isso é uma opção pessoal e essa opção pessoal é a ele que cabe, obviamente. E, portanto, fazer o julgamento de uma pessoa neste Parlamento, quando esta pessoa não se pode defender, parece-me um bocadinho extemporâneo. Para além disso, dizer que o Dr. Luís Parreirão saiu da SATA para fugir à Comissão de Inquérito do Grupo SATA é como alguém que anda à procura de moinhos de vento para combaterem em todos os sítios. Porque não faz sentido absolutamente nenhum. Porque o Dr. Luís Parreirão não fugiu para o Brasil, não fugiu para Angola, simplesmente abarcou, nem para Cabo Verde, simplesmente embarcou nenhum outro desafio. E, portanto, quaisquer que sejam as conclusões que uma comissão de inquérito possa retirar sobre o trabalho do Dr. Luís Parreirão ou sobre o trabalho de qualquer outro ex-membro do Conselho de Administração, elas serão tiradas e, obviamente, que isso nada impede o facto de cá estar. Aliás, nada me espanta, muito me espantou, o Sr. Deputado do PPM não ter tido o mesmo tipo de escândalo em relação à saída do Sr. ex-presidente do Conselho de Administração, António Gomes de Menezes. Portanto, eu percebo que a posição do Sr. Deputado de querer fazer, digamos, mais um truque, mais uma das suas declarações políticas ou interpelações no Parlamento sobre esta saída. Quem saiu, saiu a bem, quem saiu, saiu porque quis e não porque o Governo quisesse que saísse. Segunda nota sobre a saída do Dr. Luís Parreirão. E essa análise eu percebo e acho que deve ser feita neste Parlamento. Sr. Deputado, se quiser falar, eu posso-me sentar e o senhor faz os comentários que quiser. Pronto, Sr. Presidente. Por favor, Sr. Deputado Francisco César. Eu acho que aí faz todo o sentido. E a primeira tem a ver com o seguinte. O Grupo SATA encontrava-se numa determinada posição financeira e numa determinada situação ao nível das suas operações quando o Dr. Luís Parreirão entrou. Como é que está a SATA hoje com a saída do Dr. Luís Parreirão? A SATA hoje encontra-se melhor ou pior do que estava? E esta é uma avaliação que nós, naturalmente, podemos fazer. Factos. Primeiro, a SATA Açores, este ano, em princípio irá apresentar resultados equilibrados. Segundo facto, o grupo... Sr. Presidente, isto Senhores deputados, tem toda a razão, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu peço que não entrem em diálogo, porque, caso contrário, será de todo impossível o Sr. Deputado Francisco César continuar a sua intervenção, dado o nível de ruído que está na sala. Sr. Deputado Francisco César, penso que agora estão reunidas as condições. Eu percebo o incómodo, com a verdade. Bom, primeiro facto, o grupo SATA Açores encontra-se numa situação de equilíbrio financeiro. Até ao final deste ano, presume-se que a empresa irá apresentar resultados perto de zero. Segundo facto, o Grupo SATA melhorou todos os seus resultados, os seus indicadores de negócio, apesar da liberalização do espaço aéreo. Ou seja, apesar daquilo que, por exemplo, disse o Sr. Deputado Jorge Macedo,
A SATA conseguiu enfrentar bem o desafio da liberalização, conseguiu melhorar os seus resultados e está no bom caminho. Terceiro facto, a reestruturação da frota está a decorrer e calcula-se que muito em breve ela ficará resolvida. Portanto, em relação à saída do Dr. Parreirão, os factos em relação à situação da SATA são claros. A SATA está hoje melhor do que estava antes. Segunda questão que pode ser aqui referida. A escolha do engenheiro Paulo Menezes. Primeira questão. É um independente, ao contrário do que alguns das senhoras e senhores deputados aqui dizem. É uma personalidade independente. É uma personalidade com, como foi dito, por exemplo, pelo Sr. Deputado Jorge Macedo, com um bom currículo, com um trabalho profissional e que vem de uma empresa que lhe dá, obviamente, e que fala por si, em relação ao seu trabalho. É alguém com experiência na área, é alguém que trabalhou muito próximo do grupo SATA. E é uma escolha razoavelmente consensual para além daquilo que ultrapassa o espectro dos partidos que estão sempre do contra. Terceira questão em relação às escolhas à escolha do engenheiro Paulo Menezes para o grupo SATA. Essa escolha foi feita de uma forma transparente. Essa escolha foi levada à Assembleia para que os partidos que tivessem dúvidas sobre a mesma pudessem colocar questões ao engenheiro Paulo Menezes. É curioso que o PSD, naturalmente, colocou as dúvidas que tinha sobre a nomeação do engenheiro Paulo Menezes. É curioso que o deputado Paulo Estevão, que é contra o processo de audições dos presidentes do Conselho de Administração digitados, colocou questões ao engenheiro Paulo Menezes. Muito mais curioso do que isso é o partido que vem aqui dizer que tem muitas dúvidas e que diz que o engenheiro Paulo Menezes é alguém do Partido Socialista, não colocou nenhuma questão ao Dr. Paulo Menezes, porque simplesmente é contra o processo. Portanto, em matéria de transparência, estamos conversados. Há partidos políticos que apregoam muita transparência, mas quando chega à altura de colocar questões, remetem-se ao protesto, resumindo-se a um partido de protesto sobre esta matéria. Bom, segunda dimensão que nós podemos ter neste debate. E está relacionada com conclusões sobre a Comissão de Inquérito que ainda não terminou. A Comissão de Inquérito ainda não terminou. E há partidos que eu percebo que queiram já tirar conclusões sobre a Comissão de Inquérito. Eu percebo que haja essa tentação. Estamos a um ano de eleições e há partidos que necessitam desesperadamente de algum gás e algum fulgor ao seu líder partidário. Há outros partidos que também têm necessidade de começar a aparecer para os seus 70 eleitores. Portanto, eu percebo da necessidade que isto aconteça e tentar manter esta situação em lume branco. Mas parece-me um pouco extemporâneo. Eu percebo que queiram falar de ingerências. Curiosamente, aquilo que eu percebo e aquilo que posso retirar da conclusão de todas as declarações das senhoras e dos senhores deputados da oposição é que são todos a favor de ingerências, mas são contra as ingerências do PS. Ou seja, são a favor do reforço de voos para, por exemplo, a Ilha do Corvo. São a favor de alterações de horários para o Faial ou para o Pico. São a favor do reforço de rotas da SATA, por exemplo, para a Ilha Terceira ou para a Ilha de São Miguel. Senhoras e senhores deputados, caso não saibam, isto são ingerências, interferências na gestão da SATA. Significado. Bom, só que há uma diferença. Os senhores acham que as vossas é que são boas e que as nossas é que são más. Bom, senhoras e senhores deputados, é natural que haja interferências na gestão da SATA, porque a SATA é uma empresa pública, cujos acionistas são os açorianos, cujos representantes acionistas é o Governo dos Açores. Mas há uma diferença. É que estas ingerências têm que trazer algum proveito para a região autónoma dos Açores. E foi isso que aconteceu no passado. Quando nós solicitamos à SATA que ela fizesse rotas, nomeadamente no âmbito do setor turístico,
para que se pudesse trazer fluxos turísticos para os Açores, quando a região autónoma dos Açores estava severamente assolada por causa da recessão económica que o nosso principal mercado emissor, o do continente, estava a ultrapassar por causa das medidas de austeridade do governo de Vossas Excelências, esses fluxos turísticos foram fundamentais para salvar o setor turístico da região. Se nós sabemos as contas sobre essa matéria, 40 milhões de euros líquidos que entraram na região por causa disso. 40 milhões de euros líquidos que trouxeram por causa disso. Mais. Senhoras e senhores deputados. Mais. Ao nível das instruções que o Governo dos Açores deu ao Grupo SATA, no sentido de melhorar o serviço interilhas, também há uma justificação para isso. Porque não só o Governo dos Açores é o representante do acionista, como também é concedente de uma das rotas de serviço público interilhas. Portanto, naturalmente, tem essa obrigação de dizer a uma companhia aérea, quer seja ela pública, quer seja ela privada, que exige que o serviço público que serve estas ilhas, que liga todas as nossas ilhas do arquipélago, seja feita da melhor forma e de uma forma que sirva os açorianos verdadeiramente. Quer seja ao nível da sua mobilidade, quer seja ao nível do transporte de carga. Portanto, sob ingerências, meus senhores e meus senhores, estamos conversados. Os senhores acham que as vossas é que são boas e que as nossas é que são más. Em relação à situação do Grupo SATA, eu acho que estarmos aqui a discutir os efeitos da crise no Grupo SATA, eu penso que qualquer açoriano perceberá em casa que a SATA, como todas as companhias aéreas do mundo, foram afetadas pelos efeitos da crise, sobretudo uma empresa que é uma empresa com sede na região autónoma dos Açores. São poucos os arquipélagos que têm companhias aéreas próprias, que fazem serviço público para a sua terra. Mas, em relação à dívida, à famigerada dívida do Governo dos Açores ao Grupo SATA. Vamos primeiro a factos. Entre 2005 e 2012, foi aprovada uma dotação à SATA de cerca de 128 milhões de euros. Repito, entre 2005 e 2012 foi aprovada por esta Câmara uma dotação à empresa de concessão do Serviço Público Interilhas de cerca de 128 milhões de euros. Em que matéria é que o Governo não conseguiu cumprir os seus compromissos? Bom, em cerca de 7% deste valor. Ou seja, neste período de 128 milhões de euros, a região autónoma dos Açores pagou cerca de 119 milhões de euros à companhia aérea. Mas foi referido no plano estratégico da companhia aérea de que o Governo dos Açores iria pagar até o final de 2020 a dívida que tinha ao Grupo SATA. O plano estratégico previa que esses pagamentos fossem feitos, não está quantificado, mas até esta data. Neste momento, o Governo dos Açores deve, dos 40 e tal milhões que estavam em dívida, deve 26 milhões de euros. Tendo em conta aquilo que já venceu, os trimestres e o serviço público que foi pago, já pagou cerca de 31 milhões de euros. Tendo sido abatidos muito antes daquilo que estava previsto, cerca de 19 milhões de euros. Para o ano que vem, estão previstos cerca de 5 milhões de euros. Vem o Sr. Deputado Artur Lima aqui dizer: mas porquê é que as rotas da concessão interilhas, porquê é que as concessões interilhas aumentaram substancialmente o valor transferido para a SATA? O Sr. Deputado sabe perfeitamente porque é que isso aconteceu. Isso aconteceu primeiro, porque houve a necessidade de melhorar o financiamento dessa concessão, com o objetivo de baixar tarifas. Este Governo dos Açores, este novo Governo, como também os anteriores, tem um orgulho de ter sido os governos que mais baixaram as passagens entre as nossas ilhas.
Antes desta última redução foi a maior de sempre, mas a anterior já tinha sido. Segundo lugar, o senhor também sabe o que é que está lá previsto em matéria de encaminhamentos. Em terceiro lugar, essa transferência também inclui os valores que são devidos ao Grupo SATA. No próximo ano está previsto cerca de 5 milhões de euros. Neste ano estavam previstos cerca de 20 milhões de euros. Portanto, o senhor fez uma pergunta que sabe perfeitamente qual é a resposta. Resumindo e baralhando. Esta é uma discussão extemporânea. Esta é uma discussão que, por um lado, quer tirar proveitos políticos de uma saída que é transparente, que é clara para todos os açorianos e que o Governo respondeu rapidamente, com responsabilidade, no sentido de resolver. E, em segundo lugar, é a tentativa, mais uma vez, de tentar antecipar as conclusões da Comissão de Inquérito. O Partido Socialista sabem com o que é que podem contar. Estaremos aqui para o debate. Estaremos aqui para um debate leal com vossas excelências. Mas posso-vos dizer o seguinte, não contem connosco para antecipar debates sobre uma comissão de inquérito que merece e deve ser respeitada. Muito obrigado.